É a Clarinha, minha filhota? Enfim, vou começar aqui, já que tem uma galera já tá esperando pelo YouTube aqui. Gente, primeiro então, né, boa noite para vocês aí, né, sejam bem-vindos ao projeto Da Minha Grana Cuido Eu, né, Fique em Casa, né, a versão Fique em Casa e Vamos Aprender Juntos. Oi, Clarinha. E aí, só para entender um pouquinho, né? Hoje aqui uma apresentação vai ser até mais rápido, né? Porque hoje não vai ter tanto conteúdo, mas acho importante vocês aí que estão já entender o que a gente vai trabalhar ao longo aí dessas. Hoje é a primeira live, vão ter mais 9 lives, né? Então, só para vocês entenderem, e também ela vai ficar gravada, tá? Então, vocês que estão assistindo aí, depois se não entender alguma coisa, coisas do tipo assim, dá para rever a live. Como que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma. Hoje, primeiro eu vou apresentar para vocês aqui o meu caro Joel Santana, tá? Alunos meus já viram essa figura aqui, essa peça, que é o seguinte, hoje são esses 4 tópicos, tá? Primeiro eu vou me apresentar, segundo, falar os combinados, terceiro, né, como vai funcionar essas 9 lives, pra vocês entenderem como vai ser a dinâmica, e por último, pedidos que eu tenho a fazer e perguntas também, tá? E aí, só para entender, eu vou me apresentar aqui, eu não sei se tem alguém, né, não sei se tem alguém que não me conhece, mas caso não tenha alguém que me conheça, né, mesmo vocês que me conhecem, eu acho que é importante entender por que eu estou fazendo esse projeto, né, e qual que é o meu lugar de fala, né, nesse sentido sobre educação financeira e sobre finanças, tá? Então, primeiro, né, meu nome é Guilherme, eu sou mineiro, 27 anos, lá de Pouso Alegre, sou de Minas, né, eu sou formado em Engenharia Química na Universidade Federal de Viçosa. Depois, hoje eu tenho também agora uma complementação pedagógica em matemática, né, então eu sou professor de matemática, então hoje, né, eu digo que eu sou um professor de matemática, e aí eu também me considero aí um educador financeiro, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho da minha história, coisa rápida aqui, tá? Seguinte, eu venho de uma realidade bem privilegiada, eu diria, no sentido de, nossa, eu sempre estudei numa escola particular muito boa, que tinha muita coisa para fazer, então não posso reclamar de nada quanto a isso. Nessa época eu não tinha paixão nenhuma por educação financeira, tá? Minha história de educação financeira começa bem depois, então durante o ensino médio eu não tinha nada de educação financeira. No ensino médio eu comecei a gostar de matemática em si, então antes do ensino médio eu no ensino fundamental eu tinha só aquela coisinha com a matemática, né? E aí acabou que no ensino médio eu escolhi engenharia química para fazer, né? E aí vamos para a universidade, né? Quando eu cheguei lá, escolhi engenharia química lá na Universidade Federal de Viçosa, e aí eu comecei a me envolver com várias entidades, e aí eu gosto de falar de uma experiência que eu tive em 2013, que já começa aí um pouquinho sobre a minha relação com o dinheiro, né? Que é a questão eu entrei no cheque especial. Não entrei por muito tempo, o que foi ótimo, né? Me permitiu não ter tantas dívidas, né? Então, assim, mas eu fiquei um tempinho, alguns meses no cheque especial, nem sabia, eu entrei sem saber o que era cheque especial. E aí depois eu tinha reservado um dinheiro para fazer uma tal coisa, não deu para fazer essa tal coisa porque eu tive que pagar o cheque especial com os juros. E dali em diante eu já comecei a sentir uma coisa de, cara, eu nunca mais vou negligenciar minha relação com o dinheiro. Então, na hora eu pensei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, não preciso estudar tanto, mas eu só não vou mais me endividar. E aí o que aconteceu, né? Quando, em 2014, que veio uma experiência assim, que mudou totalmente o rumo da minha vida, que foi que eu fiz um intercâmbio para a Austrália, né? Eu fiz aqui o Ciências Sem Fronteiras, e aí no Ciências Sem Fronteiras, quando eu cheguei lá na Austrália, lá tinha uma piada de muito mau gosto para nós brasileiros, que é no sentido de, lá muita gente falava assim, nossa, a Austrália é o Brasil que deu certo. Aquilo me incomodava profundamente, né? E eu falava assim, nossa, não, eu não vou aceitar isso, velho. Eu queria que o Brasil tivesse toda essa segurança, essa educação. É lógico que tem os defeitos de lá, mas assim, foi uma mudança muito grande para mim, para poder viver lá e ver aqui, muitas coisas funcionando que aqui não funcionam, né?
Então, eu comecei a fazer também mais, eu fui no 7º período, né, estava terminando a faculdade. E aí, eu comecei a fazer umas matérias mais específicas e eu não gostei das matérias. E aí, de lá, eu já tinha uma certeza, que foi, nossa, eu não vou seguir a área de engenharia química, não é para mim, não gosto. E aí eu comecei a ver o que eu ia fazer da vida, né? E lá na Austrália teve muita coisa de autoconhecimento para mim, né? Porque lá eu comecei a ver a área de educação com outros olhos. Eu sempre gostei, lia uma coisa ou outra, mas nunca entrava num debate profundo, eu nunca lia algo sobre. E conversando com pessoas lá, que eu comecei a entender que, cara, a educação é algo que eu gosto, né? E além disso, né, eu no meio de 2015, que eu fiquei lá do setembro de 2014 até janeiro de 2016. Eu lembro que em outubro aí de 2015 que eu decidi, né, que eu comecei a ler. Não que eu era analfabeto antes, né, mas só para vocês entenderem que até os 23 anos da minha vida, né, em 2015, eu acho que eu tinha lido 2 livros na minha vida. Sim, vocês que estão aí podem julgar, realmente é vergonhoso. E lá eu comecei a ter esse hábito de leitura. E aí um dos primeiros livros que eu li, quando eu comecei a ter esse hábito de leitura, foi exatamente O Pai Rico, Pai Pobre. E aquele livro, assim, transformou a minha visão, no sentido de, caramba, velho, era um livro com uma didática muito simples, né, com uma linguagem simples, que deu para aprender tanta coisa só em um livro. E a partir de lá começou minha paixão por educação financeira. Então, depois que eu li esse livro, eu sempre comecei a ler sobre educação financeira, sobre economia, comecei a entender como que eu queria lidar com o meu dinheiro. Então, desde lá vem essa relação. Voltei para o Brasil, destinada, cara, eu quero ir parar de educação, eu vou só formar em engenharia química, pegar meu diploma e não verei mais engenharia química. E nisso, quando eu voltei, né, aí eu até fiz um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, que é o último trabalho que a gente faz na faculdade, na área de educação e engenharia. Depois que eu terminei esse trabalho, né, aí ainda eu fui fazer um intercâmbio, um dinheiro que eu tinha juntado até, aplicando algumas coisas que eu tinha entendido sobre educação financeira, e eu fui fazer um intercâmbio para a Colômbia, onde lá eu lecionei, né, inglês e matemática em uma comunidade carente, né, em bairros que são altamente vulneráveis. E aí eu simplesmente, não era uma sala de aula em si, mas eu simplesmente me apaixonei por lecionar nessa experiência, né? E aí, aí eu tinha uma certeza de uma coisa, eu queria lecionar. Então eu prestei um processo seletivo aí do Ensina Brasil, né? E aí eu passei no Ensina Brasil, tudo mais. E aí em 2018, eu vim para Caruaru. Então, até hoje eu estou em Caruaru, né? E aí, como que surgiu a ideia do Da Minha Grana Cuido Eu? Desde quando eu tinha passado no ensino, que eu queria ser professor, uma coisa para mim era muito certa. Eu falei, cara, uma bandeira muito forte minha, além da própria educação como em geral, vai ser a educação financeira. Eu quero levá-la para a escola, eu quero levá-la para os estudantes. Porque se eu fui impactado pela educação financeira e eu já venho de uma realidade mais privilegiada, nunca tive tantos problemas em questão de finanças e tudo mais, imagino o tão útil que é esse tipo de conhecimento para as pessoas que são, às vezes, mais carentes, que precisam lidar com um orçamento muito mais apertado. Então, eu coloquei isso para mim. E aí, no 2018, né, no primeiro semestre, meu primeiro ano como professor, eu fiz um projeto que se chamava Da Minha Grana Cuido Eu, junto com uma outra professora, né, e a gente falava um pouquinho de história do dinheiro, a gente falava sobre matemática financeira em si. Foi um projeto, foi uma eletiva, então de início foi bem legal, né? Mas foi só isso. No segundo semestre, eu tinha 2 turmas de 6º ano, em 2018, de matemática. E eu apliquei o projeto Da Minha Grana Cuido Eu, que eu tenho essa vertente para a escola, que eu aplico com as minhas turmas de matemática. E aí eu apliquei com o meu 6º ano, e aí eu apliquei com eles, foi legal, muitos aprendizados, deu muita coisa errada, mas aprender com esses erros, mas já foi um início. E aí, o projeto Da Minha Grana Cuido Eu mesmo, no sentido de eu ampliar ele, só para vocês entenderem, veio no final do ano, 2018, que um professor, um amigo meu, né, que ele chegou e falou o seguinte para mim: nossa, Gui, eu tô meio que apertado com as minhas contas, com o jeito que eu lido com dinheiro, teria como você criar aí, me dar uma ajuda? Aí eu pensei, não, beleza, o que eu vou fazer? Porque a gente, professor, inicialmente, né, não sei se vocês sabem, a gente não cria cursos, né, a gente cria sequência didática. Então, quando a gente cria essa sequência didática, exatamente, né, para ser uma sequência que a gente vai ensinar para
propiciar o melhor ambiente para alguém aprender certo conteúdo, né? E aí eu criei uma sequência didática aí de 2 horas. E aí depois que eu criei, ele juntamente com uma amiga, eles participaram, assim, né, dessa sequência didática, e eles gostaram muito na mesma coisa. Cara, fez muito sentido, e me ajudou bem e tal. E aí foi nesse momento que eu falei, cara, eu vou transformar isso num curso, eu vou fazer isso virar um curso mesmo, além do projeto escolar, para dar para os professores, né? E aí em 2019, né, o curso em si, eu fiz alguns testes, mas em 2019 eu solidifiquei o projeto da Minha Grana Cuido Eu, com uma turma que eu tinha no ano de 2019, eu só tive uma turma de matemática, era no ano A, e aí com eles eu fiz o projeto todo, que durou cerca de 2 meses, que teve toda uma metodologia e tudo mais, e assim, foi bem legal, né? Obviamente tem muita coisa ainda para melhorar, mas assim, está cada ano se consolidando mais. E em 2020, só para vocês entenderem agora, né, que no ano de 2020 que eu decidi que, falei, não, eu vou fazer esse curso e eu quero dar todo final de semana, eu quero dar o curso, e além de levar, eu quero levar para a escola, e é isso, vai funcionar dessa forma. E aí o que aconteceu, né? Eu estava dando já o curso, eu tinha reformulado ele e tudo mais, alguns amigos fizeram, algumas pessoas também, e aí foi interessante que aí chegou essa pandemia, o isolamento, né? E aí enfim, né? Um privilégio poder ficar dentro de casa, me cuidando. Mas aí, ao mesmo tempo, aumentou a demanda para o curso e eu comecei a entender para quem que eu queria dar o curso, né? Então, assim, eu falei, nossa, para quem que vai ser esse curso e tal? Não vai ser para uma galera, não vai ser para geral. O meu foco ainda, ele não é tão focadão na parte de investimento, sim, eu falo, mas é muito focado numa parte de educação financeira, né? E eu comecei a me questionar, né? Eu comecei a me questionar do tipo, nossa, e se eu começar a levar isso para um canal do YouTube, se eu começar a postar conteúdo todo dia, e jogando limpo com vocês aqui também, como uma forma também de eu fazer uma renda extra num trabalho que eu super acredito, né? Num trabalho que tem um propósito para mim muito grande. Só que eu comecei a me questionar, aquela hora que a gente, né? Pô, quem sou eu para falar de educação financeira? Já tem vários educadores financeiros, já tem vários educadores financeiros falando sobre isso, vários canais no YouTube. Então, né? Quem que é o Guilherme para estar falando disso? Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a me questionar sobre cadê a educação financeira nas escolas, né? Cadê professores também falando sobre dinheiro, professores, diretores, merendeiros, merendeiras, secretárias, secretários. Então, assim, levar para o ambiente educacional, né? Que a gente vê que ainda não é levado. Então, a educação financeira não chega para a escola, não chega para o educador. E eu comecei a pensar, se eu levar isso para os educadores, a gente sabe que dinheiro é uma das coisas que mais causa estresse, mas uma pessoa que lidar melhor com o seu dinheiro, possivelmente vai ter mais tranquilidade na hora de trabalhar. E ninguém melhor do que os professores para levar a educação financeira para a escola. Então foi onde eu foi a ideia de, cara, eu vou criar um canal no YouTube, eu vou ir para o Instagram, vou começar a jogar conteúdo, e meu foco vai ser educação financeira para educadores. Então, esse que é um propósito. Então, desde aí, então, né, começou a pandemia, que aí esse tempo de ficar muito tempo em casa permitiu muita reflexão, né? Eu acho que não só para mim, para muita gente, permitiu a gente se descobrir em muitos sentidos. E então eu comecei a ver, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero levar a educação financeira para os educadores e eu quero levar para a escola. Então, como que surgiu aqui a ideia, né, de fazer esse projeto, né, o da Minha Grana Cuido Eu, versão Fique em Casa e Vamos Aprender Juntos. Foi a partir de conversa com alguns, eu sei que tem alguns ex-estudantes meus aí assistindo a live, né? Foi a partir de uma conversa com alguns, eu lembro de alguns também falando que queria ter participado do projeto no passado, e aí olhar o que está acontecendo com a educação, que é o setor mais prejudicado por essa pandemia. Então comecei a pensar assim, cara, será que às vezes não é um conteúdo ainda que tem muita repulsa na hora de falar, mas será que eu não posso fazer alguma coisa, né, algum jeito de ajudar algum público? E foi nessa hora que eu pensei, nossa, eu vou ajudar a galera do ensino médio, porque eu posso ajudar tanto com matemática financeira, né, educação financeira, esses estudantes vão poder ajudar os pais em casa, já vão poder ter uma educação financeira, uma coisa mais teórica. Quando eu falo teórica, é para que eles possam chegar e aprender na prática e não tomar muitas porradas para ter que aprender. E foi assim, então, que saiu a ideia desse projeto, tá?
Então, isso daqui é só para vocês terem uma noção, então, de como surgiu a ideia desse projeto da Minha Grana Cuideu, essa versão que eu vou fazer. Então, no mais, né, isso daqui foi só para me apresentar, para vocês entenderem quem é o professor Guilherme, o que eu quero, como saiu a ideia desse projeto, tá bem? Então, aqui a gente vai dar o nosso check, né? Não sei, eu já apresentei aqui meu quadrinho, né, gente? Eu gosto de chamar ele de Joel Santana. Então, eu vou dar o check aqui, né, os tópicos de hoje. Então, a apresentação já foi. E aí, só para vocês, agora, os combinados, tá? Seguinte, qual que é a ideia do combinado, né? Quero explicar um pouquinho para vocês o que eu espero também de quem for participar, né? O que a gente pode fazer para que, porque o foco aqui é quem assistir aprender o máximo de coisas possível, aprender o máximo mesmo. Então, assim, esses combinados, eles vão ajudar você a aprender mais e se sentir mais confortável até mesmo nessas lives, tá? Então, é o seguinte, primeiro combinado que eu quero fazer com vocês é ser vulnerável, tá, gente? Por que eu coloco esse de ser vulnerável? A gente vai falar de um assunto delicado, a gente vai falar de finanças, a gente vai falar de como lidar com dinheiro, tudo mais, o que não é comum, né? A gente sabe que não é comum. E a gente tem que admitir que nós, obviamente eu estou super incluso nisso, que a gente tem as nossas falhas, né? A gente tem os nossos erros em relação ao dinheiro, a gente tem os nossos medos, as nossas dores, mas a gente não deve se esconder deles e nem deve também deixar eles de lado. Não, a gente tem que aprender a lidar com eles, tá? Então, quando eu falo de ser vulnerável, é a ideia de, quando você estiver aqui nessa live, seja vulnerável, aceite algumas coisas que você não saiba, aceite que isso pode ser uma dor sua, entendeu? Porque esse é um dos melhores processos para você começar a entender o porquê de certas coisas, o porquê de como você se relaciona com o dinheiro. Então, é isso. Quanto mais sincero você for com você mesmo, mais vulnerável, mais você vai conseguir aprender, mais você vai conseguir tirar proveito, tá? Então, esse é o primeiro combinado. Vamos ser vulneráveis, tá? Segundo combinado, sem julgamentos. Por que eu falo sem julgamentos, né? A gente está aqui tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Sempre vai deixar aí o chat e aí, assim, se você quiser opinar sobre alguma coisa, tirar alguma dúvida também no final, é aquilo, gente. Nenhuma dúvida é burra, tá? Não existe isso. O que é dúvida para você não é dúvida para o outro e vice-versa. Então, entender, quando eu falo sem julgamentos, é entender que cada pessoa que está aqui vem de uma realidade diferente, tem um contexto diferente, né? Então, o que eu quero que seja primordial aqui nessas nossas lives é o seguinte, que a gente respeite um ao outro, entendeu? Então, é isso, uma pessoa vai lidar de um jeito com dinheiro, outra pessoa vai lidar de outro jeito. Então, esse é o segundo combinado, sem julgamentos, ok? O terceiro é escrever e refletir, tá? Você que está assistindo, né, as lives aí, independente se você é um estudante do ensino médio ou de outro estudante, ou se você é um professor, gente, escrever e refletir. Porque é o seguinte, o meu foco aqui é o aprendizado de vocês. Eu não quero, né, minha missão eu não quero que você saia a mesma pessoa que você entrou. Eu quero que, de alguma maneira, algum conteúdo que você vê aqui, alguma reflexão, faça parte do seu dia a dia e que você possa sair transformado. Então é o seguinte, quando eu falo de escrever e refletir, gente, não sei se vocês já viram a pirâmide do aprendizado, né? Tipo, quantos por cento a gente aprende com cada coisa. Lógico que a gente não pode generalizar, mas ela faz muito sentido. Ela diz que quando a gente só vê alguma coisa, né, a gente aprende coisa de 10%, lê 20%. Por quê? Porque são posições passivas, né? Nada garante que quando eu estou lendo, sabe quando você pega para ler um livro e aí você lê 10 páginas e você, no final das 10 páginas, você fala o seguinte, nossa, o que eu li? Parece que você está em outro lugar. Então, quanto mais vocês se envolver com o conteúdo, quanto mais vocês se envolverem nas lives, com você mesmo, mais você vai aprender. Então, escrever e refletir são dois jeitos de você aprender ativamente. Então, essa aqui é a ideia, tá? Escrevam e reflitam. E só para ter uma outra curiosidade aqui, que eu até trouxe, eu até anotei aqui, que teve uma pesquisa de 2014 feita pela Universidade de Princeton e da Califórnia, que é o seguinte, eles pegaram pessoas, né? Eles pegaram, tipo assim, um monte
Um monte de gente colocaram, um grupo fez anotações escrevendo e refletindo, e outro grupo fazia anotações no computador, digitando, né? Então, às vezes, aquelas anotações também eram muito do Ctrl+C, Ctrl+V, coisa mais rápida, né? Que você processa mais rápido. Depois fizeram vários testes para ver quem tinha aprendido mais. Acreditem, as pessoas que mais aprenderam a partir de testes e outros métodos foram aquelas pessoas que escreveram. Então, o que eu quero que vocês façam é não esnobe o poder da escrita. Não esnobe o poder da escrita, tá? Tudo que eu for falar aqui, escreva e reflita. Escreva e reflita. Vai anotando em pontos, tá? E o quarto combinado é estar disposto a mudar. Quando eu falo estar disposto a mudar, tentem aplicar o dia a dia ou compartilhar o que vocês aprenderam com outras pessoas e fazer o máximo mesmo para que isso aconteça, para que você possa ter uma mudança. Quando eu falo uma mudança, não é só de comportamento, mas até mesmo de conhecimento. Você conseguir ensinar alguém é uma das melhores maneiras de você mesmo aprender, né? Então, seja presente nas lives, tá? Eu sei que a gente não está no melhor... Um dos motivos de eu fazer isso também, tá? Eu quero deixar um detalhe aqui, é saudade da aula, né? Porque estou morrendo de saudade da aula, e aí fica difícil, né? Mas aí, então, qual que é a ideia, tá? Anotem, gente, anotem, sejam presentes aqui, para que vocês possam ter o máximo de proveito possível, tá? Então, esses são os 4 combinados, tá? Durante todas as lives, ser vulnerável com você mesmo, sem julgamentos. Terceira, né? Escrever e refletir. E a quarta é estar disposto a mudar, estar disposto a fazer alguma coisa com o conhecimento que você vai ter aqui, tá bem? Vou dar o check aqui no segundo, né? Minha clássica garrafinha. Então, gente, Joel Santana aqui, só para vocês saberem, né? Combinados, foi, ok? Agora vamos explicar para vocês aqui, tá? Como que vai funcionar as lives, tá? Primeira coisa, as lives, elas sempre vão ser de 40 minutos a 1 hora, tá bem? Então, hoje mesmo, essa daqui acho que vai ser até um pouquinho menos, tá? Porque ela é mais rápida, ela é uma de apresentação, mas toda live vai ser de 40 minutos a 1 hora, não tem segredo. Segunda coisa, gente, todo final de live eu vou colocar uma tarefinha, tá? Como assim uma tarefinha? Relaxa, não vai ser nada que vá ocupar 1 hora do seu dia, não. Porque é o seguinte, toda essa tarefa que eu vou deixar em cada live é para que você possa aproveitar melhor a live seguinte. Então, por exemplo, hoje vai ter aí uma tarefinha, tá? Então, às vezes vai ser um vídeo de sugestão que eu vou colocar, às vezes vai ser perguntas para você responder antes de vir para a próxima live, tá bem? Então, e aí só para vocês entenderem, toda vez que terminar a live, eu vou estar postando lá no meu feed, eu vou postar também nos stories, tá bem? Vou postar também no Facebook, meio que um resuminho das lives. Quando eu falo resuminho, o que a gente abordou, tá bem? Então, por exemplo, esses combinados que eu tô falando, como vai funcionar, vocês vão ver que depois eu vou fazer uma postagem sobre isso para ajudar vocês, tá bem? Então, e aí eu peço a vocês também, né, que podem, toda vez que eu for postar alguma coisa lá no feed, podem comentar, principalmente depois que começar as lives, se você ficou com dúvida em algum conteúdo, posta sua dúvida lá, comenta lá no próprio feed, para que eu possa responder, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de muita gente, né? E aí, se você tiver com muita vergonha mesmo, aí você pode vir no direct, mandar para mim, mandar uma mensagem assim, que aí eu vou estar respondendo, mas essa vai ser a ideia, tá? Então, sempre é isso. No finalzinho, eu sempre vou fazer no final, né? Sempre dar uma tarefinha para vocês, para que vocês possam fazer e se preparar melhor para a próxima live. O terceiro ponto é a questão de dúvidas, tá, gente? Eu estava pensando muito antes de começar esse projeto, no sentido de, nossa, será que eu vou lendo os comentários que a galera vai fazer enquanto isso, se tiver alguma dúvida? E aí eu achei melhor não, porque é o seguinte, eu vou meio que fazer toda a explicação, tá? Mas eu vou sempre separar no final um momento para dúvidas. Então, o que eu peço para vocês? Ficou com dúvida durante alguma explicação que eu fiz e tudo mais, anota ela, que no final eu vou separar um tempo para responder todas as dúvidas, porque aí fica mais fácil eu voltar, né?
E aí fica mais contínuo até mesmo a explicação. Se não der tempo, vamos supor que eu fui uma live, estendi um pouco, ou teve muitas dúvidas. Se não tiver, eu vou abrir nos stories uma caixinha de dúvidas, ou mesma coisa, ficou com dúvida, vem no direct, manda mensagem em algum lugar que você tenha esse contato comigo, para eu responder, tá bem? Então, só para vocês entenderem como que vai funcionar a dinâmica das lives. Como se fosse uma aula meio palestra, né? Que não vai ter tanta interação aqui de ler as mensagens, porém, vou separar, sem dúvidas, um tempo para que a gente possa interagir. Deixa eu ver aqui se tem. Enfim, essa daí é como que vai funcionar as lives, tá? E aquilo, né? Sempre vou tentar começar aí em ponto, né? Vocês vão ver que eu sempre vou esperar 2 minutinhos e começar. Quem já teve aula comigo sabe aí o tanto que eu sou chato com isso, né? Então, gente, terceiro ponto aqui, ó, já foi, tá? Como vai funcionar? Estamos juntos aqui. E aí agora eu tenho 2 pedidos especiais para vocês, tá bem? Primeiro pedido especial para você, estudante, para quem não for também é um pedido, né? Avisem os pais, os seus responsáveis, que vocês estão participando disso. Por que eu estou falando de avisar, né? Porque é o seguinte, fala que você vai começar a aprender sobre dinheiro e fala que para você também compartilhar esse conhecimento com a família. Se quiser chamar o pai para vir participar, o pai, a mãe, o tio, o seu responsável, tá mais do que convidado. Quanto mais a gente envolver a família para falar de dinheiro, gente, melhor, né? Porque isso a gente vê hoje que é um grande problema, tá? E quando eu falo, se não tiver como, né, o seu responsável participar, mas avisa que você está participando, estou aprendendo com o professor e tudo mais, e aí ele falou que seria legal envolver os responsáveis. Principalmente, que eu não sei se vocês viram no cronograma, que no cronograma, o módulo 2, a gente vai falar sobre planejamento financeiro. E eu quero que vocês coloquem a mão na massa no sentido de fazer o planejamento financeiro aí da sua casa, né? Então, assim, coloquem sempre, avisem sempre, e, por exemplo, quando eu for falar de planejamento financeiro, vocês vão ver que vocês vão precisar saber um pouco das contas de casa e tudo mais. Então, esse é o primeiro pedido, tá? Avisem os pais de vocês e chamem eles para participar, os responsáveis, tá bem? Para a gente também quebrar esse tabu sobre falar dinheiro. E o segundo pedido que eu tenho a fazer para vocês é o seguinte, compartilhe o conhecimento que você aprendeu com um amigo. Lembra do escrever e refletir? Porque o escrever e refletir, gente, porque a gente, professor, a gente aprende muito, tá? Não é pelo fato de ensinar. Quando você ensina alguém, significa que você tem que estar sabendo bem aquilo, saber explicar. Então, compartilhe o conhecimento com um amigo seu e aproveita e chama ele, né? Se você estiver gostando das lives, está fazendo sentido, chama uma pessoa, bora ver a live, fez muito sentido, dá para aprender bastante coisa, tá bem? Então, esses são os dois pedidos. Avisar e chamar os responsáveis para participar. Se eles não puderem participar mais, avisa eles que vocês estão participando. Quanto mais você envolver eles, melhor. E o segundo ponto quanto mais chamar amigos, né? Compartilhar esse conhecimento com os seus amigos, com seus colegas, tá bem? Então, esses são os 2 pedidos. O terceiro pedido, agora vamos para o final, tá? Antes disso, ficou alguma dúvida? Antes de eu fazer as perguntinhas para a gente até terminar? É a minha primeira vez essas lives e vai abrir um dia determinado. Então, tem um cronograma, Rubner, tem um cronogramazinho lá que eu coloquei no feed. Essa é a primeira live. Vão ter mais 9 lives e o projeto acaba no dia 10 de julho, né? Cada semana é um módulo, tá? Só o módulo 3 e 4 que eles vão ser juntos, eles vão ser na mesma semana, tá bem? Pessoal aí do YouTube, pessoal do Instagram, ficou alguma dúvida? Se não, é o seguinte, só pra gente agora é só a questão das perguntas, tá? Como que vai, para vocês se prepararem aí para a próxima live, né? Próxima live vai ser terça-feira, 8 horas da noite, né? Que a gente vai falar sobre entendendo o seu relacionamento com o dinheiro. Vou deixar 3 perguntinhas aí de tarefa para vocês, tá bem? Quando eu falo tarefa, é para vocês pegarem, eu vou colocar no feed, tá, essas perguntas. Então, não se preocupem, só escutem aqui a explicação, e aí vocês vão ver que lá no feed eu vou colocar
Quando eu colocar lá no feed, você já pode... pega aí um caderninho, uma folhazinha, escreve aí, né, projeto da Minha Grana Cuido Eu, Prof. Gui Costa, versão Fique em Casa e Vamos Aprender Juntos. As 3 perguntas é o seguinte. Primeira pergunta é, o que vocês ouviam quando vocês eram criança? Quando eu falo criança, tenta lembrar suas primeiras memórias. Quais são suas primeiras memórias? O que vocês ouviam sobre dinheiro e ainda ouvem? Beleza? Então, essa é uma pergunta só. Quero que vocês vão responder o que vocês ouviam e ainda ouvem sobre o dinheiro. Frases, entendeu? Tenta lembrar aí o que vocês ouvem no dia a dia quando vocês eram crianças. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o que vocês enxergavam quando criança e enxergam hoje no dinheiro? O que vocês veem sobre o dinheiro? Quando eu falo ver, é exatamente a questão de quando você era criança, o que você via as pessoas, o que você via, como você via as pessoas se relacionando com o dinheiro, principalmente em relação, o que elas faziam, tá? E hoje, o que você vê? Como que as pessoas se relacionam com o dinheiro hoje? Como você vê isso? As pessoas próximas a você? Então, essa é a segunda perguntinha. A primeira foi sobre o que vocês ouviam, a segunda é o que vocês veem, e a terceira é tentem lembrar quais foram as experiências mais marcantes que vocês tiveram em relação ao dinheiro. Beleza? Então, a primeira é o que vocês ouviam e ainda ouvem, o que vocês viam e ainda vê em relação ao dinheiro, e a última é quais são as principais experiências, né, que você teve em relação ao dinheiro. Beleza? Então, essas daí são as 3 perguntinhas que a gente vai iniciar. Se você, como eu falei, quer fazer melhor proveito da próxima live, a gente vai iniciar exatamente com essas perguntinhas. Tá bem? Gente, no mais aqui, ó, já deu 35 minutos, se eu não me engano, tá? No mais, a live de hoje era mais, como diz o nome, né? Apresentação. Então, era só para vocês entenderem quem sou eu, por que eu estou fazendo isso, nossos combinados para a semana, como que vai funcionar, enfim, os 2 pedidos que eu fiz a vocês e as perguntinhas. Vou até dar aqui, ó, meu João Santana, check também. No mais, as pessoas aí que estão tanto no YouTube quanto no Instagram, ficou alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Não, acredito que não tenha dúvidas. Então, gente, no mais, muito obrigado aí pela quem estava aí, quem assistiu. Espero que venha aí na terça-feira, né? Terça-feira a gente já começa, então, aí com o conteúdo entendendo o seu relacionamento com dinheiro. E aí eu vou postar lá no feed. Vou postar, ficou gravado isso daqui, vai estar tanto no canal do YouTube quanto também no IGTV, tá? E aí eu vou postar lá no feed agora um resuminho aí dessa primeira live sobre apresentação. Sim, Rubner. Vou postar ela já. Beleza? Então é isso, gente. No mais, muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Ótima noite. Eu espero aí que cada live você melhore seu relacionamento com o dinheiro. A sua grana cuida você. É a minha frase, tá? No mais, gente, muito obrigado. Até mais. Vou encerrar aqui, tá? Podem sair, tá? Fiquem à vontade. Tchau, pessoal do YouTube, quem está aí ainda.